Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando aqui no canal do YouTube. Estamos aqui para mais um momento de aprendizado da Palavra de Deus. Nessa feita vamos tratar da matéria de angelologia, a doutrina dos anjos. Tem algumas anotações aqui que eu vou compartilhar com todos. Estamos apresentando, é claro, de maneira bem laconizada, não é por assim dizer, um fechamento de fala, um fechamento de matéria. Eu acho que ninguém tem essa pretensão e ninguém deve ter. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem um pressuposto. Respeitamos todas as linhas teológicas, conquanto que não sejam heréticas, conquanto que não sejam antibíblicas, que a gente vai debater isso daí de maneira apologética. Mas na questão aqui agora é a apresentação de maneira sintetizada, de maneira panorâmica, da doutrina dos anjos. Lembrando que é a apresentação, nesse momento, do curso avançado, daqueles que estão nos acompanhando. E claro que é sempre 3 vídeos que nós apresentamos, apenas de 15 minutos cada um, e até uma forma provocativa para que você não pare só por aqui, tá? Eu aprendi 3 vídeos, já estou escolado em angelologia ou qualquer outra matéria que nós apresentamos. Não, essa não é a intenção. A intenção é sempre o seguinte, é aguçar em você a curiosidade para, de maneira autodidática até inclusive, buscar mais, ler mais, pesquisar mais. Tem muita ferramenta boa na internet, ferramenta boa escrita, ouvir outras pessoas, ouvir outros pregadores, ouvir, quem sabe, até o líder da sua igreja, ele sendo um homem, digamos assim, pessoas, no caso, que apresentam os rudimentos da palavra de maneira sistemática, evidentemente. Tem muita gente boa por aí para a gente aprender, tá certo? Então vamos pensar acerca da doutrina dos anjos. Primeiro ponto, a existência dos anjos. O que as Escrituras ensinam acerca dos anjos? Tá? A existência de anjos é ensinada pelo menos, olha que interessante, em 34 livros da Bíblia. Então, mais da metade dos livros que tem nas Escrituras ensinam sim a existência dos anjos. Você vai encontrar expressões, digamos, da existência dos mesmos desde Gênesis, desde o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro da lei, o primeiro livro da Torá dos judeus, até inclusive encarando como Antigo Testamento. Você vai encontrar livros nas Escrituras que atestam a existência dos anjos. São 34 livros. Dos 66 que nós temos, em 34, só enfatizando, só frisando para vocês, eles ensinam sim a existência de anjos. E essa palavra anjo, gente, a palavra anjo, apenas a palavra, ela ocorre na Bíblia toda 285 vezes. Em toda a Bíblia, se você contar uma por uma, se você quiser se aventurar em contar, em frisar todas elas, você vai encontrar a expressão anjo, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, 285 vezes. Então, é um documento farto, é um documento bastante volumoso, por assim dizer, é um documento neotestamentário, veterotestamentário, que atesta, sim, a existência de anjos. Então, anjos aqui nesse sentido não vai ficar no campo da mitologia, não vai ficar no campo, digamos assim, de lenda, de ficção, de invencionice, não, de forma nenhuma. A Bíblia, por mais que a Bíblia, lógico, evidente, só para frisar, não é um livro angélico, tá? Vamos deixar claro isso, mas se a matéria angelologia é apresentada de maneira sistemática, e quem dá suporte para essa existência e para essa apresentação é a própria Escritura, visto, como falei, em 34 livros da Bíblia aparece a autenticação, o sancionamento da existência dos anjos, e 285 vezes a palavra anjo ela vai aparecer em toda a Escritura. Com uma diferença bem interessante. A palavra anjo na língua hebraica é malak, muito parecido com o nome Malaquias, ali do profeta Malaquias, do livro de Malaquias, malak, que quer dizer justamente mensageiro. E a palavra anjo, na língua grega é angelos ou angelos, né? Vai depender da expressão que cada um quiser usar.
e ela também significa a expressão mensageiro. Então a ideia que se temos, pegando a própria etimologia da palavra que designa esses seres, digamos assim, criados por Deus, me parece que a intenção da criação de Deus para fazer anjo não é a intenção de espetáculo, mostrar um certo poder, não. É para que eles fossem portadores de mensagens. E a gente vê anjos, sim, portador de mensagem. Antigo Testamento e Novo Testamento. Claro, vamos ver anjos guerreiros e tal, mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas, de fato, na essência, pela própria etimologia da palavra, significa mensageiros. E por aí vai. A criação dos anjos. Então a gente vê que a existência dos anjos é atestada. E a criação dos anjos, como que fica? Tá nesse fato. O fato da sua criação é apresentado em Colossenses 1:16. Tá? 1:16 apresenta o fato e o motivo que os anjos foram criados. Então a gente vai ler lá em Colossenses 16, pegar até o livro como um todo, a ideia de Colossenses, a carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos e tal, é que esses seres foram criados por causa de Jesus, foram criados através dele e por causa dele. E se não fosse ele, nada teria sido criado na questão angélica. Então, o motivo da criação, o fato, aliás, melhor dizendo, da criação dos anjos, segundo Colossenses 1, verso 16, é por causa da pessoa de Jesus. Outro ponto, o tempo da criação do mundo, o tempo da criação dos anjos, no caso, desculpe, tá? O tempo da criação, qual foi o tempo que foi criado? Em que momento eles foram criados? Será que Deus continua criando anjo até hoje? Toda semana, eu vou soltar aqui um estoque novo de anjo que eu acabei de criar. Será que Deus tem feito isso? Não, gente. Se você ler Jó, capítulo 38, versículos 6 e 7, você vai ver que anjos são criados antes da criação do mundo. Então já existia anjos, né? Até pegando o Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então me parece que ali não está uma ordem cronológica, Deus eu vou criar agora e logo um segundo depois eu vou criar a outra coisa. Não, criou céus, é um tempo. E quando fala céus, a gente deve expressar o seguinte: as coisas visíveis, as coisas invisíveis, os planetas, as constelações, a Via Láctea, o Sol, tudo que a gente pensa no campo da astronomia, nós entendemos como sendo criação dos céus. E nessa criação dos céus, evidentemente, antes que houvesse terra, nós vamos entender que a criação dos anjos estão contextualizados justamente de maneira teológica, de maneira bíblica, neste momento. Então, quando você vê aqui o planeta Terra, você vê aqui os oceanos, você vê aqui os países, você vê aqui as montanhas, entenda o seguinte: os anjos, segundo esse texto de Jó, segundo o texto de Gênesis, ele aparece antes dessa criação desse mundo visível que nós temos. Porque os anjos sim, eles são atrelados ao mundo invisível, tá? Atrelados ao mundo, digamos assim, de seres que Deus criou antes que houvesse tudo isso aqui que a gente está olhando, tá certo? Por isso que a Bíblia até chama eles de espíritos ministradores. Eles são espíritos ministradores. A Bíblia diz que eles são sem números, eles são incontáveis, o número de anjos, e por aí vai. Então, o tempo da criação deles, pessoal, é antes que houvesse o planeta chamado Terra, que é o planeta que nós habitamos, tá certo? Essa informação nem precisar, mas só para frisar mesmo. O estado em que eles foram criados, qual foi o estado que eles foram criados? E quando eu digo estado, a condição. Se você ler o versículo 6 daquela pequena carta de Judas, aquela carta pequenininha, tem na Bíblia, esse Judas não é o mesmo, evidente, não é o mesmo Iscariotes, tá? Você vê que eles foram criados em estado pleno de santidade, tá? A Bíblia fala de eterna habitação deles, a Bíblia fala de estado natural deles. Qual é o estado natural de um anjo criado por Deus? Que não se insurge, digamos assim, isso a gente vai ver mais à frente também, é um estado pleno de santidade. Anjo, exemplo, né? Eles não são semente de homem e não são semente de mulher. Jesus é semente de mulher, tá? Nós somos semente de homem. Anjos não é semente nem de homem, não é semente nem de mulher. Ou seja, os anjos, é claro que isso é lógico, mas só para frisar, eles não foram criados depois de um fato sexual, por assim dizer. O anjo lá, que engravidou aquela anja, vai nascer um anjinho, tá? Tem muita gente que pensa dessa maneira, uma maneira até hilária, uma maneira até cômica de se crer
nessa parte que é muito clara nas Escrituras. Anjos é 100% criação de Deus. Então eles foram criados plenamente, num estado natural de plena santidade. Os anjos são santos anjos de Deus, tá? E quando eu digo santo anjos de Deus, é pela concepção deles, pela criação deles. Anjos têm possibilidade de pecar? Claro que tem, a gente vai entender que sim. Anjo, ele pode cometer o mal, se ele decidir cometer o mal, eles têm a capacidade de decidir em fazer o mal. A gente vai entender isso também nessa matéria de angelologia. Mas o estado de criação deles é um estado pleno de santidade, tá certo? Outro detalhe importante, quando a gente fala lá dos demônios, Satanás, diabo, seja até o povo lá usa o termo lá, Lúcifer, que seja e tal, a gente está falando de anjos, que são todos anjos também. Claro que Judas vai dizer que são anjos também que deixaram a sua habitação e deixaram o seu estado natural. E qual era então a habitação dos anjos? Olha, imediatamente na presença de Deus, uma posição plenamente santa. Qual é seu estado natural? Uma posição também totalmente dedicada a Deus, santificada a Deus, separada a Deus, num estado puro. E claro que na insurgência que houve, né, no céu e tal, onde aparece lá demônios, essa coisa toda, enfim, são todos anjos, são todos eles anjos. E toda essa galera aí, desculpe o termo galera, que se torna demônios agora, a Bíblia fala de demônios, evidentemente, eram anjos, todos eles eram anjos. Deus criou os anjos, mas criou os demônios para fazer antagonismo com os anjos. Não, de fato, esse fato não é verdadeiro, tá? Deus não criou demônio nenhum, e Satanás também, que seja, vamos colocar aqui, que tem um chefe de demônios, ele também não criou ninguém, ele não criou absolutamente ninguém. Todos os anjos foram criados por Deus, em estado pleno de santidade, separados para o serviço de Deus, como mensageiros de Deus, como guerreiros de Deus, tá certo? Mas teve um momento, que eu vou chamar aqui um momento na pré-eternidade, na eternidade que eu vou chamar de eternidade pregressa, eles se insurgem contra Deus e aparece, a gente vai ver biblicamente falando, tanto no Antigo, tanto no Novo Testamento, espíritos, digamos assim, que são anjos também, que se tornaram demônios. Não é que eles foram se evoluindo para demônios ou para o diabo, o Satanás, não é que eles foram evoluindo, não. Eles se insurgem contra Deus e deixam o seu estado natural, segundo Judas atesta, deixam a sua eterna habitação e agora se tornam antagonistas de Deus e antagonistas da criatura mais perfeita de Deus, que é o ser humano, no caso, tá certo? A personalidade dos anjos. Anjos têm personalidade? Personalidade vamos resumir personalidade da seguinte maneira: eles pensam livremente, têm personalidade, assim como você tem, assim como eu tenho. Será que eles têm? Bom, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz que anjos têm intelecto. Então eles têm intelecto, eles têm capacidade de pensar, eles têm capacidade de planejar, gente, eles têm capacidade de conversar livremente. Não está programado, anjo, quando alguém te perguntar alguma coisa, diga isso, diga aquilo. Então, se tem intelecto, tem capacidade de diálogo, tem capacidade de criação, tem capacidade de contato, assim, digamos, verbal, se fosse o caso. Então, 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, atesta que anjo tem intelecto. Entendamos isso. Segundo, Lucas, capítulo 2, versículo 13, a Bíblia deixa claro que anjos têm emoções. Eles têm emoção assim como você tem. Então, observe, são seres quase que, nesse sentido, humanos, com a mesma capacitação livre de pensar, de se emocionar, que eu tenho e que você tem. Terceiro, Judas, versículo 6, anjo também tem vontade. Então, se ele tem intelecto, emoção e vontade, então significa dizer, a Bíblia está testando para nós que eles têm uma personalidade. E todo anjo, evidentemente, eles têm uma personalidade. São seres, nesse sentido, livres para interagir, livres para falar, livres para se comunicar um com o outro, sendo da vontade de Deus, como foi em fatos do Antigo Testamento, conversaram com pessoas, se materializaram também, nós vamos ver isso mais à frente, o porquê que se materializaram,
Eles podem se materializar em qualquer momento, a gente vai entender isso também, mas aqui é testado nesses 3 pontos, intelecto, emoção e vontade, que anjos sim, eles têm uma personalidade, e cada anjo sim, evidente, tem a sua personalidade. A natureza dos anjos, ainda falando sobre angelologia, qual é a natureza deles? Primeiro, Hebreus capítulo 1, versículo 14, a natureza, eles são seres espirituais, tá certo? A Bíblia vai atestar, não são eles espíritos ministradores que ministram em favor daqueles que são, digamos assim, herdeiros da salvação. Hebreus vai tratar disso. Então, a natureza deles, eles são seres espirituais. Nós vemos em várias situações do Antigo Testamento, situação de Abraão, situação de Ló, que eles se materializaram, ou seja, se tornaram assim tangíveis, de carne e osso. Então, pessoas do Antigo Testamento, eles viram anjos, só que não viram anjos na forma com que a gente pensa que é anjo, ali nesse momento em que eles se materializam. Eles viram anjos como seres humanos, como homens, tá? Como varões, digamos assim. Não são aqueles anjos, por exemplo, que aparecem em Isaías capítulo 6, com aquela figura extraordinária, aquela figura surreal que é anjo, por exemplo, que aparecem ali portadores de 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo o pé e 2 voando, e declarando ali um hino de doxologia ao ser divino, que é Deus que está sentado no trono. Não é daquela maneira que os anjos se materializam, evidentemente que não. Ninguém aqui no planeta Terra viu um anjo de 6 asas. E até lembrando um fato interessante aqui, tá? Para vocês deixar bem claro. Esse planeta já foi visitado por anjos. Anjos já estiveram aqui nesse planeta. Esse planeta já foi visitado pelo anjo Gabriel, tá certo? Ele já esteve aqui nesse planeta. O anjo Miguel também já esteve aqui, tá certo? Arcanjos estiveram aqui. Agora, da classe hierárquica dos anjos que eu citei aqui, algumas delas, uma classe chamada serafim, tá? Nunca esteve no planeta Terra, nunca esteve. Você vai ver o aparecimento de serafins lá no Apocalipse, e no Antigo Testamento a ideia de serafins aparece no capítulo 6 do profeta Isaías. Nós observamos que essas criaturas, vou chamar de criatura de fato, porque são criaturas, Deus criou, nenhum anjo nasceu ou foi gerado de maneira autônoma. Ah, teve um primeiro anjo que gerou os outros. Não, é criação de Deus. Então, portanto, são criaturas. Nada mais do que criaturas. Ah, eu quero ver um anjo, não sei o que lá, quer ver anjo para quê? Se são criaturas, eles não têm a mesma autonomia que Deus tem. Eles não têm o poder de criar que Deus tem. Anjo não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. Não é, evidentemente que não. Eles são criaturas. E essas criaturas, chamadas serafins, capítulo 6 do profeta Isaías, em essência, eles foram criados apenas como portadores de hinos de louvor a Deus. Eles foram criados apenas para, tendo como ofício e atividade nos céus, a postura de adoração. A palavra serafim, eu acho interessante, termo hebraico sarraf, quer dizer o quê? Portadores de fogo, portadores de fogo. Por quê? Eles estão ali diante do trono expressando a santidade de Deus. Ah, Deus precisa dizer que Ele é santo? Não, não é que precisa dizer que Deus é santo. Você tem que cultuar a Deus justamente porque Ele é santo. E como o céu, além de ser um local, digamos assim, de conhecimento, céu é local de conhecimento, tá? Mas céu também, gente, é local de adoração. E nós entendemos através de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, veja bem que os documentos bíblicos nesse sentido são fartos. Nós temos um farto documento para atestar isso. Nós entendemos que o céu, sim, é um local de adoração. E essa adoração, Deus, ele passou, digamos assim, em essência, para essa classe angélica que nós chamamos de serafins. Os únicos seres da Bíblia que nós vemos que são portadores de 6 asas. E quem sabe, ainda vai dar um pouquinho de tempo aqui, mais à frente eu comento porque as 6 asas. Se eu não comentar, fica para você pesquisar, fica aí
uma postura de desafio para você pesquisar. Por que 6 asas? Então, portanto, a natureza dos anjos, eles são seres espirituais. Segundo, eles não se reproduzem segundo a sua espécie. Se você ler Marcos capítulo 12, versículo 25, nas escrituras os anjos são designados com o gênero masculino, sempre. Gênesis 18, verso 1 e 2, Zacarias 5 e 9. Quanto a uma possível exceção, tem uma breve exceção, desculpe, em Zacarias 5 e 9, mas em forma geral, a designação dos anjos é sempre no gênero masculino, mas deixando claro, segundo Marcos, capítulo 12, verso de número 25, eles não se reproduzem segundo a sua espécie, tá certo? Você nunca vai ter a ideia, até desculpe a brincadeira aqui, de ver um anjo grávido, tá certo? Ah, mas não é um anjo grávido, é uma anja grávida. Não existe a expressão anja, tá aqui uma anja. Ah, lá no céu tem uma anja. Não tem. Sempre são apresentados no gênero masculino, e a Bíblia é enfática nesse sentido. Não se reproduzem segundo a sua espécie, tá certo? Terceiro, os anjos também, eles não morrem, sabia disso? Eles são eternos. Lucas capítulo 20, verso 36, deixa claro que está embutido na natureza dos anjos a eternidade também. Eles, vou matar esse anjo aqui. Como que eu vou matar esse anjo? Eu vou enfiar uma espada nele e vou matá-lo. Eu vou queimá-lo, eu vou decapitá-lo. Não tem essa possibilidade. Então, anjo, eles são eternos, eles não morrem também, tá certo? Quarto, são seres distintos dos seres humanos, evidente, tá? Salmo 8, versículo 4, versículo 5, eles são distintos dos seres humanos. Então, um ser humano não é parecido com um anjo, claro que não. Anjos são espíritos, anjos são mais fortes, anjos são poderosos, anjos são velozes, anjos podem voar, anjos estão na presença de Deus. Literalmente falando, o ser humano é limitado. O ser humano é limitado pela lei da física, por exemplo, tá? Os anjos, me parece que eles não são limitados à lei da física, evidentemente que não. Se entrar nesse pressuposto, a gente entende, claro, evidente, que anjo e ser humano são criaturas totalmente diferentes, tá? Claro que nós temos as nossas vantagens e as nossas desvantagens. Anjo também, sabia? Tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Vou te dar só um exemplo aqui de uma vantagem nossa. A morte na cruz não foi por causa de anjo nenhum, tá? Anjo nenhum precisa ser resgatado. Não tem anjo, por exemplo, a fazer um culto. Eu quero saber quantos anjos aqui querem aceitar a Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ô anjo, você quer receber Jesus como seu Salvador? Não, esse convite não existe para anjo, tá, gente? Porque a morte na cruz, ela foi essencialmente numa reconciliação entre Deus e o homem, tá? Não foi entre Deus e os anjos, tá certo? Então não tem um ato, digamos assim, vicário, um ato que Deus pudesse fazer, seja a morte de Jesus, que é o nosso caso e tal, que pudesse reconciliar os anjos que se insurgiram contra ele. Vou te dar um exemplo, tá? Não, agora o Satanás vai aceitar Jesus e vai ficar tudo certo, tá tudo resolvido a questão. Não, essa possibilidade, ela é nula. Essa possibilidade, ela não existe. Outra vantagem nossa, nós somos portadores da pregação do Evangelho. Anjos não são portadores da pregação do Evangelho. O Paulo chega a dizer até o seguinte, queridos, que se por acaso ele mesmo, falando dele, e se um anjo descesse dos céus e pregasse um outro evangelho daquele que Paulo estava pregando, era para que nós o considerássemos reprovado, anátema. Então tem gente na igreja, não sei se você já observou isso, eu vi um anjo, por isso, o anjo isso, o anjo aquilo, meu Deus, tá cheio de anjo aqui hoje. Me parece que ele se emociona mais com a presença de anjos do que com a presença de Deus, né? Me parece que é mais, digamos assim, alvissareiro para ele, é mais emocional para ele, é mais surreal para ele se um anjo tivesse ali. Meu Deus do céu, isso é um absurdo, gente. Anjo é criatura. Nós adoramos o Criador. Aprendamos com Moisés. Teve uma certa ocasião que Moisés, ele teve a informação, digamos, de que numa certa oportunidade Deus não iria ter com ele, nem subiria com ele para de um local a outro.
Moisés deixou claro para Deus, que isso seja lição para nós. Senhor, não nos faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Para que você quer criatura se você tem contato com o Criador? Vocês estão me entendendo? Então os anjos têm essas desvantagens. Desvantagem em que sentido? Eles são seres que não foram alcançados pela morte vicária de Cristo. Eles não podem ser portadores do Evangelho. Agora, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, deixa claro que anjo tem muito poder. Tem muito poder que eu não tenho. Evidente, lógico. Poder que eu não tenho. E eu não estou aqui para competir com anjo. Na realidade, nós estamos aqui para competir com ninguém nesse pressuposto, tá? Anjo tem a sua função, ministra em favor daqueles que são herdeiros da salvação. Eles terão um papel, até se você observar bem nitidamente e, digamos assim, com muito cuidado o Apocalipse, nos dias finais, anjos terão papéis essenciais, extraordinários. Apocalipse 12 fala isso. Apocalipse 8, a gente vê anjo tocando trombeta, a gente vê, por exemplo, anjos executando juízos na terra. Nós vamos ver guerras, espero que a gente não veja, né? Só força de expressão. Uma guerra titânica, angélica, extraordinária nos céus. Apocalipse capítulo 12. Miguel e seus anjos, observa, um anjo chamado Miguel com os seus anjos, vai lutar com o dragão e os seus anjos. Então vai ter uma guerra extraordinária, titânica, estilo Vingadores, desculpe a expressão aí, desculpe a brincadeira, nos céus em Apocalipse capítulo 12. Mas isso, gente, é um campo que a gente não tem que perder o nosso tempo. Ah, mas como que vai ser? Eu quero ver, eu quero assistir. Que armas vão lutar? Gente, isso pouco nos interessa. Está no campo da pesquisa, no campo do estudo. Evidentemente que a gente pode estudar, pode pesquisar, mas não te levar ao ponto de querer ser uma espécie de pessoas que vai ficar na plateia vendo essa guerra acontecer. Isso até é uma criancice de muita gente até. Outro ponto, qual é o número dos anjos, gente? Quantos anjos existem? Tá? Eu vou te contar o número dos anjos agora. Olha que informação exclusiva que eu vou te dar. Tá? Então tá bom, lá vai a informação. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Está lá a resposta. Tá? Eles são incontáveis. Incontáveis. Tá? O número de anjos, se alguém perguntar, quantos anjos Deus tem? Quantos anjos tem no céu? Eu queria saber quantos anjos Deus tem, né? Daqui a pouco você vai querer também saber o sexo dos anjos, né? Então é um campo de informação, gente, que não nos acrescenta absolutamente nada. Outro detalhe, a Bíblia não está aqui para matar a tua curiosidade, tá? Eu tenho uma curiosidade, eu vou na Bíblia que ela vai... Não, a Bíblia está aqui para te edificar. A Bíblia está aqui para que você tenha fé. A Bíblia está aqui para que você creia mais em Deus, creia mais naquilo que Deus fez. A Bíblia é a palavra que está aqui para te consolar, para estar no teu coração, para estar na tua vida, para que você a estude, não para matar a sua curiosidade, por exemplo. Eu estou tão curioso, então não quero mais saber da Bíblia, porque ela não matou minha curiosidade. Querido, aumente a tua fé, que as tuas curiosidades serão sanadas, tá certo? E curiosidades que sejam, digamos, edificantes e que sejam respostas que Deus queira te dar. Mas, lembrando do número de anjos, Hebreus capítulo 12, verso 22, só frisando para os amados, eles são incontáveis. Não tem como nós definirmos e decifrarmos qual é o número de anjos que Deus tem lá no céu. Quantos anjos estão rodeando o trono agora no mundo espiritual, né? Mundo invisível, mundo espiritual, mundo invisível, evidentemente que existe, né, gente? Tem um mundo visível, um mundo invisível, claro que são o quê? Milhões e milhões, milhares de milhares, vai tudo no campo assim da nossa elucubração, mas o escritor aos Hebreus deixa claro que eles são incontáveis, não tem como mensurar, não tem como contar quantos anjos Deus criou. É um número incontável. Então, a galera que está do lado de Deus é bem maior do que a galera que está do lado do mal, visto que os anjos são incontáveis. Pois bem, dando continuidade à nossa matéria de angelologia, queridos, a organização dos anjos, como é que eles estão organizados, tá? Desorganizado é muita igreja, desorganizados são os seres humanos, tá? Mas anjos, eles trabalham numa hierarquia bastante organizada, tá certo?
A Bíblia fala de um arcanjo. Então começa no arcanjo. Judas, versículo 9. A Bíblia fala também, gente, olha só, de primeiros príncipes, que são anjos também. Daniel, capítulo 10, versículo 13. A Bíblia fala de principados e potestades, que está em Efésios 3 e 10. Quando você fala de principado e potestade, não pensa que só principado e potestade tem a ver com o diabo, tem a ver com o cão, com o Satanás. Não. Principado e potestade, amados, não confunda. Também é uma organização angélica. O principado, sempre falou de principado, é o diabo. Não, de forma nenhuma. É também uma organização angélica. A Bíblia fala de anjo de guarda, tá certo? Para todos, até inclusive Hebreus 1 e 14. A Bíblia fala desse anjo de guarda de Mateus 18 e 10. A Bíblia fala dele também. A Bíblia fala de serafins, Isaías capítulo 6, do verso 1 até o 3. A Bíblia fala de querubins, Gênesis capítulo 3, verso 22 até o verso 24, tá? E a Bíblia fala de anjos eleitos. Olha que interessante. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 21. Então, esses textos que eu apresentei para você, essas nomenclaturas que nós apresentamos, ela tem a ver com uma organização dos anjos, como é que eles estão organizados. E aparece dessa forma na Bíblia como um todo, só para mostrar assim, desde o Gênesis até inclusive, você observou, né? Aparece para mostrar para nós, para atestar para nós que são seres organizados. Os anjos estão no céu, tudo desorganizado, cada um faz o que quer, cada um está no... Não, são todos organizados. Porque desorganizado é a gente, né? É a gente, uma coisa bem simples, nós não temos organização de culto, nós não temos organização de louvor, não temos organização nem de pregação até, para você ter uma ideia. Nós não somos organizados quando nós estudamos e assim por diante. Se a gente for colocar aqui toda a desorganização humana, ela é muito vasta. Em comparação até desculpe, a comparação até bem tosca, né? Em comparação a anjos, que são seres... digamos assim, profundamente organizados, segundo a Bíblia, nós estamos muito desorganizados. Quais são os ministérios dos anjos? Eles têm ministérios? O que eles fazem? Quais são as funções? Se você ver na Bíblia, existe o ministério dos anjos com relação a Cristo, tá? O ministério dos anjos com relação aos cristãos, o ministério dos anjos com relação às nações, e com relação também aos incrédulos, tá? Eu vou citar um ponto de cada um. O ministério dos anjos com relação a Cristo. Eles fizeram o quê com relação a Jesus? Eles predisseram o seu nascimento, tá? Lucas capítulo 1, verso 26, do verso 26 até o 33, melhor dizendo, desculpe. Eles predisseram o nascimento de Jesus. Então os anjos agiram com relação a Cristo desta maneira, citando apenas um ponto, tá? Com relação aos cristãos, o ministério geral de ajuda aos cristãos, tá? Hebreus 1 e 14, ministram em favor daqueles que são herdeiros da salvação. Agora, anjos não estão aqui para te servir, tá? Eu quero que um anjo vá lá e me traga uma pizza. Desculpe aí, tá? Eu quero que um anjo vá lá, aquele cara brigou comigo, anjo, vai lá e dê um couro nele, quebra ele de pau, né? Queridos, os anjos são espíritos ministradores que ministram em favor daqueles que são herdeiros da salvação. Amados, imagine você quantos livramentos você já teve que você nem viu. Quantas bem-aventuranças aconteceram na sua vida que você nem imaginei que aconteceu isso. Queridos, aí está, digamos assim, a insinuação de ministério angélico na tua vida. Quantas coisas que aconteceu para você, que você foi livrado e você não tem nem ideia que aconteceu. Os anjos funcionam dessa maneira, são espíritos. Então, não vai ter eu quero um espetáculo aqui para mostrar que anjo está comigo. Eu quero que o povo veja, enquanto eu prego, um anjo de asa aberta atrás de mim, me ajudando. Querido, esse tipo de coisa não é do feitio de Deus, enfatizar a tua glória de ser cuidado por anjo. Não há necessidade. Anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. E acabou. Hebreus 1 e 14, o ministério dos anjos com relação a você, são espíritos ministradores que ministram em favor daqueles que herdam da salvação, ou seja, na imperceptibilidade,
quase que no campo invisível, quase no campo espiritual. Você não vai ver, você não vai observar. Não precisa uma obra, uma prova empírica de que anjo está com... eu quero vê-lo, quero tocá-lo, eu quero ver a cor das asas dele, eu quero ver o rosto dele. Para que essa necessidade? A troco do que isso? Deus nunca vai fazer dessa forma, conforme você pensa, conforme você imagina, tá? Outra coisa, qual vai ser o ministério dos anjos com relação às nações da terra? As nações da terra, tá? Miguel parece ter um relacionamento bastante próximo com a nação de Israel. Se você vê isso, está lá registrado em Daniel capítulo 12, versículo 1. Tudo indica que os anjos são agentes de Deus na execução de sua providência. Daniel capítulo 10, versículo 21. Os anjos terão parte no juízo de Deus, digamos, da tribulação. Você vê isso muito claramente em Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 9 e Apocalipse capítulo 16, tá? Então os anjos sim, eles são, digamos assim, eles têm o seu ministério relacionado às nações da terra. Isso é muito claro, isso é muito objetivo na Bíblia. Lendo esse documento do Apocalipse, os 22 capítulos, 404 versículos que tem no Apocalipse, em especial esses capítulos que eu citei, o 8, o 9 e o 16, é muito claro, pessoal, é muito cristalino que a ação dos anjos com relação às nações da terra, isso é fato consumado, isso é fato que vai ocorrer. Então, sim, eles terão participação no juízo que Deus vai executar na terra, tá certo? Anjos tocarão trombetas, anjos, a gente vê, é interessante isso, né? Queira ou não, são anjos. Os cavaleiros do Apocalipse são anjos executores de juízo. Tá? Até inclusive são isso, né? Tá em forma de metáfora? Sim, claro. Mas são executores de juízo. Uma estrela chamada Absinto que vai para o poço do abismo. É um anjo que vai abrir o poço do abismo. Aí sobe uma grande fumaça, e dessa fumaça são 200 milhões a gente lê ali, né? São demônios ali e tal, né? O aspecto com que eles estão, daquela maneira, uma maneira metafórica, é claro, são anjos executores de juízo, gente. A gente vê anjo, Judas escreveu, que estão presos em cadeias de escuridão, tá? A gente vê, por exemplo, o dragão, Satanás, quando se apresenta no Apocalipse, por exemplo, queira ou não, ele é um anjo. Ele é um anjo, né? Mas é um dragão, eu pensei que o dragão fosse igual um monstro, né? Um monstro, né? Quando eu era criança, assistia a Caverna do Dragão, tinha lá o Tiamat, né? Não tem nada a ver com aquilo, gente, que ela está no campo da mitologia, mas são anjos que vão se apresentar como executores de juízo de Deus relacionado às nações da terra. Então nós vemos que o ministério desses anjos, hoje, atualmente, parece que está parado, né? Está parado o ministério dos anjos nesse sentido. Eles ainda ministram em favor daqueles que herdam a salvação, tá? Executam ordens de Deus, muita coisa invisível que acontece no planeta Terra, pode ter certeza absoluta disso. São ações angélicas permitidas por Deus. Hoje a gente não vê muito relato, por exemplo, observe o que eu vou dizer, que anjos se materializam. Não, tenho certeza que foi um anjo que se materializou, fez tal coisa e tal. Não podemos atestar isso. Só que tem um detalhe. A Bíblia chega a dizer o seguinte, que se por acaso a gente proceder com boa hospitalidade, pode ser que a gente esteja hospedando anjos. Tem esse detalhe na Bíblia também. Hospedando anjos. Então, abre-se uma pequena possibilidade, uma pequena lacuna da ideia que possivelmente, ainda hoje, Deus permita, por um propósito específico, tá? Que anjos se materializem. Por que não? Anjos se materializem. Pode ser que sim. Não vamos correr atrás disso, não vamos, digamos, também afirmar isso e nem ter expectativa nisso, mas abre-se a possibilidade. Mas nesse ponto aqui, além do ministério a Cristo, ministério aos cristãos, ministério às nações, né? Nós temos também anjos que têm o seu ministério destinado aos incrédulos. Em que sentido? Eles anunciam juízos eminentes e anunciaram no Antigo Testamento. Se você vê isso, isso está registrado em Gênesis capítulo 19, versículo 13,
e também está registrado em Apocalipse capítulo 14, verso 6 e verso 7. Eles executam castigo divino, anjos também executam. Isso está registrado em Atos capítulo 12, versículo de número 23. Eles atuam também como ceifeiros na separação definitiva do fim dos tempos. Eles vão atuar, os anjos que vão atuar, como ceifeiros na separação dos últimos tempos. Isso está registrado em Mateus capítulo 13, versículo de número 39. E observe um fato interessante aqui. Tudo que eu citei relacionado a isso foi trazido referências bíblicas. Então, o documento que a gente tem para atestar o intelecto, atestar a natureza, a organização, o ministério, a funcionalidade, o nascimento, o número deles, é tudo a Bíblia que está dizendo. É como eu falei para vocês no começo, 34 livros da Bíblia atestam a existência de anjos. 285 vezes é citado a palavra anjo na Bíblia, juntando o Antigo e juntando o Novo Testamento. E um detalhe, do primeiro livro da Bíblia tem registro de existência de anjos. E no último livro da Bíblia também, o Apocalipse, também tem registro da existência de anjos. O último livro do Novo Testamento fala de anjos. Malaquias fala de anjo, tá certo? O primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, também fala de anjos. Então, vocês observam que a existência, o ministério desses seres criados por Deus para uma funcionalidade, para uma utilidade, ele é vastamente comentado nas Escrituras Sagradas. E para finalizar, queridos, deixando claro um ponto aqui que é muito importante. Paulo, quando escreveu alguma das suas cartas, Colossenses, por exemplo, Filipenses, por exemplo, ele deixou claro o seguinte: nós não adoramos criatura, tá, gente? Adoramos a Criadora. Paulo combateu culto a anjo, culto a anjo. Outro detalhe, só para frisar esse ponto aqui. Lembra-se que o João, quando ele tem a visita do anjo, lá no Apocalipse, que ele se curva diante desse anjo. Lembra o que o anjo falou para ele? Não faças tal, não faça isso não, eu sou o teu conservo. O anjo falou, eu sou o teu conservo. O que é um conservo? Nós servimos juntos, temos a mesma funcionalidade, a mesma função de servo. E o anjo disse para ele, adora a Deus. Então qual é a função do anjo? Ficando claro nesse ponto, adorar a Deus. Qual é a função do ser humano? Adorar a Deus também. E digo uma coisa para você aqui. Idolatria, adoração a qualquer ídolo, tá? Qualquer ídolo. Qualquer ídolo que você adora, ele vai se tornar uma espécie de, evidentemente, de idolatria e de uma pseudo-divindade para você. Ponto. Agora, qual é o maior desejo do nosso inimigo, de Satanás? Ser adorado. Mas ele não se apresenta, olha, eu sou Satanás, eu sou antagonista de Deus, então me adore. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer aquilo que eu chamo de adoração enviesada. Ou seja, o que é uma adoração enviesada? Tudo aquilo que não é adoração para Deus é adoração a outra coisa, a outra divindade. E essa divindade vai ser sempre angélica. Angélica em que sentido? Se não é uma divindade, anjos de Deus, que leva você à adoração a Deus, é outra divindade que leva você à adoração a outra coisa, que eu não preciso nem dizer para você, né? Então, o nosso inimigo sempre, quando perde o seu estado natural, insurgência no céu, o Apocalipse 12, que fala dessa insurgência no céu, se houvesse tempo a gente falaria, tá? Ele sempre vai querer uma adoração enviesada, ou seja, uma adoração indireta. Ah, você não adora diretamente a Deus? Então, se você não adora diretamente a Deus, de maneira enviesada, você vai adorar indiretamente a outra coisa. Mas graças a Deus que nós não adoramos a criatura, nós adoramos tão somente o Criador. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Ana chorava em silêncio diante do altar, com o coração ferido, não parava de buscar. Foi desprezada, provada na aflição, mas permaneceu firme,
em oração, mesmo sem forças, escolheu confiar. Sabia que Deus iria trabalhar. Ana sofreu, mas não desistiu. Foi humilhada, mas não se entregou. Quem é fiel, Deus honra no tempo, faz do sofrimento um lindo louvor. O Deus que abriu o ventre de Ana fez vir a promessa, nasceu Samuel. Quem dele espera jamais é vencido, assim foi com Ana, pediu Deus dos céus. O tempo passou, mas Deus não esqueceu. Cada lágrima que Ana derramou, Ele viu. Transformou seu pranto em canção de vitória. Escreveu com poder uma nova história. Quem persevera alcança a bênção do Senhor, pois Deus recompensa a fé